E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a crise da identidade masculina. Por que homens estão subindo montanhas, andando em brasas, fazendo exercícios, sei lá, suando para descobrir o homem interior ou o herói que precisa surgir aqui de dentro? Será que é preciso de tudo isso? Ou será que tudo isso são formas duvidosas ou até mesmo engraçadas de viver uma masculinidade frágil? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença. Bem-vindo a Zele. A Zele é uma comunidade que fala sobre psicologia analítica, né, e traz o olhar da psicologia junguiana para analisar fenômenos sociais, para analisar o nosso cotidiano. E você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para receber os vídeos semanais que nós vamos estar publicando aqui. Em breve você vai conhecer outros integrantes da Zele, né? E fique esperto, tá bom? Segue a gente aí. Sem contar que o like, a curtida, né? A inscrição nos ajuda muito. Nós estamos aqui no início desse projeto e esperamos muito o seu apoio, tá bom? Bem-vindo a Zele. Gente, essas coisas que estão acontecendo chamam muito a nossa atenção e a gente precisa não só de uma crítica em si, mas de um olhar técnico, né? Para entender como esses fenômenos refletem é, aspectos da nossa sociedade e a psicologia tem muito a contribuir com isso. Existe uma crise de identidade? Vocês acham que nós estamos, de alguma forma, tendo que redescobrir como viver essa multiplicidade e de formas de viver a vida, seja ela masculina, feminina ou qualquer outra identidade de gênero? Será que a gente está vivendo uma crise de fato? Uma crise de identidade? Né? Eu acho que existem dois conceitos aqui que são fundamentais para a gente entender vários desses fenômenos, alguns preconceitos que acontecem em idealizar uma masculinidade, sabe, pronta ali, uma masculinidade que precisa ser copiada, um ser humano, homem ideal e tal. Independente se o assunto é um assunto religioso ou se o assunto é um assunto social, sabe? Existe um cidadão ideal, existe um homem ideal, existe uma mulher ideal que precisa ser copiada, existe uma mãe ideal, um pai ideal, uma única forma de viver as coisas. Às vezes parece que todas as pessoas têm a fórmula mágica de como viver uma vida, e essa onda das pessoas ideais de sucesso e tal está proliferando na nossa no nosso dia a dia, não é verdade? E com a masculinidade não é difícil. Mas vamos entender alguns pontos importantes. Primeiro, o conceito de identidade que eu queria trazer aqui para você, né? Embora muitas vezes a gente entenda identidade como alguma coisa que seja essencial para determinar quem somos, tá? Identidade, na verdade, diz muito mais a respeito das outras pessoas, e você vai entender isso, do que de nós mesmos, tá? Identidade significa algo que nos identifica, e identifica vem de uma identificação, de algo idêntico, de algo semelhante, né? Então, todas as vezes que nós temos uma identidade estabelecida, significa que nós somos em algum aspecto semelhante a alguma coisa ou alguém, tá? Então, a identidade, ela é sempre alguma coisa que está em relação a alguma coisa. Por exemplo, poxa, se eu sou brasileiro, minha identidade diz lá, né? Meu RG, meu documento de identidade diz brasileiro, significa que eu faço parte de um coletivo de pessoas que se identificam como brasileiro. Bem, o que me faz me identificar como brasileiro pode ser uma coisa objetiva, o fato de eu ter nascido dentro de um território brasileiro, e algumas pessoas se identificam com brasileiros porque algo da cultura, dos costumes, do gosto faz parte também
das características daquela pessoa, né? Então, pessoas que me dizem assim, olha, eu não sou brasileiro, eu não nasci aqui, mas eu me sinto brasileiro. Eu já vivo aqui tempo suficiente para me sentir brasileiro, ou seja, o que ela está querendo dizer é que parte de quem ela é se assemelha em gosto, em costumes, com o que a gente chama de brasileiro, com o conceito de brasileiro, né? Tem um lado objetivo e tal. Mas você percebe que identidade é sempre uma questão de relação, de se identificar com alguma coisa, né? Então, identidade diz isso. Agora, existe um outro conceito que vai, na verdade, determinar aquilo que nós realmente somos individualmente, aquilo que nos define como pessoa, aquilo que me torna quem sou. Bom, isso é o conceito de personalidade. A personalidade é um conjunto de características que vai determinar quem eu sou, certo? A personalidade é uma espécie de essência do indivíduo, né? Aquilo que representa a totalidade de quem a pessoa é. Então percebe aqui, ó, existe a personalidade que me define quem eu sou e existe a identidade que é um determinante social de fora para dentro, aquilo que a sociedade, né, me possibilita de ser. Nem sempre a sociedade, perceba. Quando a gente é pequeno, né, quando a gente é criança, a nossa identidade ela é construída pela percepção ou pelo olhar dos pais, aquilo que os pais nos capacita a enxergar nossas qualidades, os nossos defeitos, vai construindo a nossa identidade, né? A gente vai construindo ali os nossos gostos, vai construindo os nossos valores, vai construindo ali uma espécie de identificação com esses valores, com esses gostos, que determina ali uma espécie de origem, né? Poxa, eu vim daqui, sabe? Eu sou fruto dessa família, desse pai, dessa mãe, e por isso eu tenho determinados comportamentos. Na primeira fase da vida, isso é muito útil, porque vai nos dando ali uma, uma ideia parcial daquilo que somos. E também vai nos ajudando a viver em sociedade, né? Porque essas identidades, elas também são confundidas muitas vezes é, com os papéis sociais, né? Elas representam a mesma coisa. Identidade também é um papel social. O Jung tem um conceito muito interessante, né? Um nome para esse fenômeno que é o fenômeno da persona, certo? A persona são identidades sociais que nós utilizamos para viver em comunidade, né? Então, ser pai é uma persona, uma identidade, ser filho, ser um profissional, né, vamos supor, você tem a sua profissão, eu tenho a minha profissão. Então, tudo isso são papéis sociais que vão sendo desenvolvidos para que a gente estabeleça uma relação social, estabeleça uma vida em comunidade. Mas olha aqui, isso não é o que determina quem somos. Na verdade, isso é possível por fragmentos da nossa personalidade, que aí sim é o conceito que vai determinar a totalidade de quem nós somos. A personalidade é a representação da nossa autenticidade, daquilo que somos em essência, como indivíduos, né? Agora, se uma coisa é um determinante social e a outra é um determinante individual, uma coisa precisa existir em contrapartida à outra, numa espécie de equilíbrio mesmo. Eu preciso viver a minha vida social, mas eu preciso viver a minha vida particular, aquilo que eu realmente sou, realizar a minha personalidade. E esse equilíbrio ele é requerido psicologicamente. A gente é, de alguma forma, atraído a essa realização da nossa personalidade, entende? E onde está o problema disso tudo, Vinícius? Então, peraí, a identidade é algo importante, seja ela masculina, feminina, seja ela independente do que for, mas ela não revela a nossa essência, aquilo que somos em personalidade. Mas, e por outro lado, existe a nossa personalidade que define quem nós somos, mas também nos diferencia de tudo aquilo que é comum. Ou seja,
ela faz oposição ao conceito de identidade, sabe? Enquanto a identidade é uma coisa coletiva, a personalidade é uma coisa individual. Mas quando a gente confunde as coisas, e aqui está o ponto-chave, acho que aqui está o processo de reflexão, quando a gente confunde as duas coisas e torna a nossa identidade algo fixo da nossa personalidade, e quando a gente torna a nossa personalidade, quando a gente constrói aquilo que nós somos e queremos impor como algo coletivo, a bagunça está feita. Tá bom? A bagunça está feita. Porque aí nada dá certo. E todos esses problemas sociais, eles começam a aparecer. Então, como a gente introduziu falando sobre a masculinidade, perceba, a masculinidade ou a identidade masculina, né, ela é um papel social, ela é um determinante coletivo. Ela não é algo da personalidade, ela não é algo essencial. Embora as pessoas tentam, né, usar o argumento de que o que torna o homem é uma coisa objetiva, ou seja, o DNA e tal, nem mesmo os marcadores biológicos são determinantes numa essencialidade psicológica. Muito pelo contrário, ele pode fazer parte que tendenciona a um certo comportamento, mas ele nunca é um determinante. Né? Nós temos alma que requer um livre-arbítrio, que requer uma capacidade de, de desenvolver psicologicamente, né? De controlar ali em determinadas áreas, de fazer uma relação entre aquilo que é objetivo e subjetivo. Então, de forma alguma, a parte objetiva, né, o seu DNA, é um determinante. Sendo assim, todas as pessoas que tivessem um determinado DNA, né, ou seja, masculino e feminino, se comportariam da mesma forma, e não é assim. Na verdade, o DNA, ele é um conceito até individual, embora ele padronize ali a vida humana, é indiscutível que todo ser humano, mesmo compartilhando vários códigos genéticos iguais, cada um tem o seu DNA, né? Cada um tem a sua particularidade, a sua personalidade, perceba? Nem o marcador biológico, ele é uma questão é, coletiva por completo. Por que a identidade seria, né? Uma coisa a se pensar, né? Então, toda vez com que a gente tenta pegar um marcador coletivo como um papel social, como uma identidade, que é vista para nós como persona, e tenta impor isso a um indivíduo, nós cometemos um assassinato da personalidade, né? Nós excluímos toda a individualidade daquele indivíduo, toda a capacidade que ele tem de ser único, autêntico, da sua forma, e impomos uma forma coletiva de viver, né? E geralmente essa forma coletiva ela é o oposto. O que que é? É a visão de uma pessoa que idealiza a sua forma de viver, a sua personalidade e impõe a coletividade, né? Vamos dar um exemplo assim. Poxa, se eu acho que o melhor para a sociedade é viver uma vida é, empresarial, que é ser um empresário, certo? A melhor forma de viver a vida é ser um empresário, porque um empresário de sucesso. Se eu impor essa minha característica, talvez a toda a sociedade, acabou a personalidade de cada um, acabou o gosto de cada um, a individualidade de cada um. Ou seja, para ser um homem de sucesso é preciso ser empresário? Para ser um homem de sucesso é preciso ter uma família? Para ser um homem de sucesso, sabe? Para ser um homem de verdade é preciso seguir o passo a passo que as pessoas tentam fazer com que nós sigamos? Difícil, né? Não é por aí. Não é assim que funciona. E ao contrário também. Ou seja, impor essa coletividade a um único indivíduo, poxa, não vai dar certo também, né? Então, a identidade ela é útil? A identidade, seja ela qual for, masculina, feminina, ela é útil? Ela é útil. Mas idealizar uma forma única de estar no mundo é uma burrice tremenda, na verdade, né?
E não tem como você não sofrer psicologicamente, você não sofrer de algum transtorno mental vivendo uma vida idealizada pelos outros por muito tempo. Não tem como. Você vai sofrer. Eu tenho atendido muitos homens que sofrem por causa disso. Porque compraram a ideia de que existe uma única forma de se viver a vida, sabe? De que o homem precisa viver a vida de determinada forma, de determinado jeito, porque é assim, assim, assado. Com as redes sociais isso está muito pior. E isso é um perigo tremendo, sabe? Você colocar uma generalização tão forte em cima de um indivíduo que é incapaz de viver todas essas características. Não é isso que a gente precisa fazer como indivíduo, não é esse o papel de nenhum ser humano, seja ele homem, mulher ou qualquer outra identidade, sabe? Porque a identidade é apenas um papel social. A identidade não é uma essência. A personalidade, sim. E parte da nossa personalidade precisa ser desenvolvida, precisa ser reconhecida, sabe? Mas como? Como nós vamos fazer isso se nós estamos confundindo as coisas? Se nós estamos achando que a identidade é aquilo que nos define? Entende? Esse é o perigo. Esse é o perigo da idealização masculina. E por isso nós estamos vivendo essa crise. Essa crise de identidade, ela só é possível porque há uma tendência em nós de acreditar de que a identidade é algo fixo, é algo essencial, é algo que se perpetua durante a vida humana. É ingenuidade achar que o mesmo homem que vive hoje vive da mesma forma de um homem de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, como se a masculinidade fosse uma essência que permanecesse. Não faz sentido isso, né? Talvez se um homem de 3.000 anos atrás visse o comportamento dos homens de hoje, eles não se reconheceriam como homem. Isso totalmente normal, porque existe um papel social a ser cumprido. Agora, quando há um determinante disso, há muitos problemas, né? Será que deu para a gente entender essa diferença entre identidade e personalidade e a importância da gente viver as duas coisas de forma equilibrada, usar a identidade para um viver social, para alcançar as nossas relações, os nossos objetivos socialmente, mas sem abrir mão de viver a nossa personalidade, sem deixar com que outras pessoas determinem aquilo que você é, porque isso é um atributo seu que você precisa desenvolver, que você precisa encontrar para que você se equilibre nessas duas partes. É claro que hoje a gente falou sobre masculinidade, mas isso serve para qualquer pessoa, tá? A gente precisa ter esse equilíbrio entre aquilo que é de fora, aquilo que é de dentro. Desenvolver aquilo que é nosso, em detrimento de abrir mão disso e viver uma vida que é uma vida baseada nas expectativas sociais. Isso é uma coisa muito ruim, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, eu peço de novo que você curta, que você dê o like, né? Que você se inscreva, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.